Isaías capítulo 9, verso 6 até o verso número 8, acharam? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Bem, oremos. Pai, fale ao nosso coração, aplica essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Precisamos ouvir a tua voz, que seja ela ecoar dentro da nossa mente, na nossa consciência e no nosso coração. Faça isso em nome de Jesus. Amém e amém. Não sei se é importante para você a ideia do reino de Deus. Eu vejo que para a humanidade é tão importante que a gente fica esperando que um governo político resolva os nossos problemas. A gente fica esperando que o partido tal, ao assumir o poder, resolva. Ou um outro partido que agora está na frente daquele, resolva o nosso problema mundial, o nosso problema diante da humanidade. Nós ficamos esperando que pessoas surjam como Messias, achando que alguém vai surgir como o Messias bíblico, que vai resolver todos os problemas da humanidade. Porque nós temos essa concepção, nós temos essa necessidade no nosso coração. E é interessante que a Bíblia também aponta para isso. A Bíblia diz que um menino nasceu e que o governo estava sobre ele. Se você tem uma expectativa que um governo seja estabelecido para resolver o problema do Brasil, esse governo já começou na pessoa de Jesus. Aleluia. Ele já é o enviado por Deus, o rei, para estabelecer um reino de poder sobre nós. Aleluia. Isso é importante para mim e para você. O reino já está estabelecido. Já existe um governo que se manifesta sobre todas as coisas. Ele está agindo, ele está derrotando as trevas, ele está derrotando tantas coisas, e às vezes eu não consigo corresponder, parece que eu sou o grande problema. Eu e você. Nosso encontro com Deus foi extraordinário. Sei que eu estou falando para pessoas aqui que tiveram um encontro extraordinário com Deus, que foram saciados, que tiveram suas vidas mudadas, tiveram significado, foram cheias do Espírito. Mas o que eu percebo é que a gente se tornou uma caricatura daquilo que deveríamos ser. Apenas uma caricatura de um projeto tão perfeito, mas que a gente não conseguiu ainda corresponder à altura. Não conseguimos ainda corresponder ao que o Pai tem sobre nós. E na realidade o reino dele já está agindo. E o texto de Isaías diz que essa influência deveria aumentar, que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Sobre o reino que nós fazemos parte. Sobre esse mundo de Deus eterno e que Ele nos colocou por meio de Jesus. Ele nos arrancou das trevas e nos plantou no seu reino. Estabeleceu isso sobre nós. Mas às vezes a gente não vive. A gente fica se desviando. A gente fica vivendo no natural. Nessa realidade humana, naquilo que nós tocamos, naquilo que nós podemos apalpar, enquanto Deus já colocou o reino sobre a minha vida e sobre a sua vida, paz nesse reino, vida nesse reino, alegria nesse reino,
Mas a gente continua se entristecendo porque não conseguimos apalpar coisas que é deste mundo passageiro, limitado. Precisamos então reconstruir essa visão do reino de Deus em nossa mente, em nosso coração, viver isso, estabelecer isso. Quando Jesus ele é precedido por João Batista anuncia, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus capítulo 3. Quando vem Mateus capítulo 4, ele inicia ali o seu ministério. A Bíblia diz que daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ele assumiu a mesma mensagem. O reino foi estabelecido. Ele chega e ele traz esse reino. O que é um reino? Um reino é um ambiente que tem uma lei, que tem um governo com limites geográficos. Mas o reino de Deus, ele não é medido por limites geográficos. É uma influência, não é um ambiente físico. Isso é algo extraordinário. Porque a gente não depende de estar dentro do templo para que o reino se manifeste. A gente não depende de estar num ambiente onde a gente vai clamar para que aquele ambiente se torne o reino de Deus. Não precisa. Porque quando nós estamos no reino, esse reino já está sobre nós. O governo de Deus se manifesta. Deus governava a terra na sua criação. Deus governava, estabeleceu Adão e Eva para governar. Mas eles pecam e eles passam esse domínio para o inimigo. Mas ali não há frustração. Porque o reino é de Deus. Ele diz assim: na hora propícia eu resgato, eu tomo, eu tiro, eu estabeleço a minha vontade. Ele então, em Isaías, promete: viria alguém que assumiria, teria sobre si esse governo, e vem Jesus. Jesus restaura todas as coisas. Jesus, quando está angustiado no Getsemane, ele está diante do reino sendo estabelecido. As trevas estão angustiadas, estão assustadas. As trevas sabiam que estavam derrotadas, já sabiam que tudo estava em declínio, o seu governo, porque veio um cetro, um poder muito maior, que agora seria estabelecido pelo Filho. E ele então não está mais agora, na visão humana, só com uma coroa de espinhos. Agora, no terceiro dia, ele ressuscita como Senhor. Como o reino físico, ele tem limites geográficos, ele precisa de uma política, ele precisa de um governo. Nossa tendência humana é buscar isso também. É aquilo que nos governa, que nos toca, que precisamos sentir. Temos a tendência a perceber e viver mais aquilo que é físico. Os nossos prazeres são físicos. O comer, se saciar na sua água, sabe, no aspecto sexual. Mas quando nós somos regenerados, nós fomos conectados agora a esse mundo espiritual, a esse reino que está sendo estabelecido. A regeneração me colocou agora no reino de Deus e me fez filho de Deus. E agora a gente precisa reconstruir a sensibilidade àquilo que é o Pai. Porque a nossa tendência é o que nós sentimos, é o que nós tocamos, é aquilo que toca os nossos ouvidos, que sacia a minha fome, a minha sede, que precisa tocar e eu preciso sentir. Mas o que Deus quer fazer não é apenas esse ambiente físico, mas temos a sensibilidade do mundo espiritual que agora nos toca. Para que isso ocorra, a gente precisa ter a nossa mente transformada.
ter uma visão do reino de Deus. Por isso Jesus, ao ensinar a oração, ele fala assim: quando você orar, ore, venha o teu reino. A gente podia acordar pela manhã e: Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino. Estou vendo essas coisas físicas. Eu fui feito assim, em contato com essas coisas físicas. Mas existe um reino maior que está sobre nós. Ele venha sobre nós. Que ele venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Que esse reino venha sobre a minha casa, venha sobre o meu filho. A gente fica com medo do futuro dos nossos filhos, porque a gente vive no material. Mas a gente vai falar: venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino sobre o meu filho, faça-se a tua vontade. Porque não é um limite físico, não é um limite temporal, não tem tempo, não é durante a minha geração, não é se eu vou viver 90, 100 anos, ou 50, ou 70, é algo que está estabelecido sobre a minha vida, que não é delimitado geograficamente pelo tempo, mas é espiritual, é o reino de Deus que está sobre nós, mas que às vezes estamos indiferentes, não somos sensíveis à sua influência. O reino de Deus manifesta aquilo que está nos céus, aquilo que é espiritual, a realidade de Deus. Quando a gente olha só para o físico, aquele reino que foi perdido lá por Adão e Eva, que o inimigo começou a dominar, Jesus, ele vem e ele restaura isso, resgata isso. Como não é físico, as coisas sobrenaturais podem acontecer. A gente anda no físico, a gente fica atemorizado, assustado. A gente sente as dores, a gente sente a angústia. Se a gente buscasse andar mais nessa visão do que é espiritual, eu acredito que algumas coisas iam mudar na nossa vida. Assim como em Mateus capítulo 4. No verso 17, Jesus assume a missão e ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aí no verso 23 ao 25 acontece isso aqui, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a terra. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. No mundo físico, alguém estava manco, paralítico, doente. Mas não é o mundo físico que determina. O mundo espiritual, ele é superior ao mundo físico. Quando Jesus ele fala do reino de Deus que está sendo estabelecido, o reino físico tem que se submeter. E ocorria curas. Milagres são a evidência que o reino espiritual sobrepõe-se ao reino físico. Qual reino nós fazemos parte? Pode colocar a mão no seu coração e falar isso? O reino de Deus que rege e governa a minha. O reino de Deus que rege e governa a minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o reino de Deus seja estabelecido sobre nós. Estamos debaixo de um governo. A nossa tendência é viver no natural. Sabe, você está assim, o pastor está falando umas coisas ali, é porque ele não está doente como eu, ele não está com as dívidas que eu tenho, ele não está passando por um momento no meu casamento que eu estou passando, ele não está vivendo isso, ele não está vivendo aquilo, ele não tem as enfermidades, ele não está com o filho longe como eu estou, ele não está assim. E
Eu não posso viver apenas com a visão do reino físico. Eu preciso assumir uma postura diante de Deus. Existe um mundo que sobrepõe-se ao mundo físico, das nossas dores, das nossas enfermidades. Pastor, então se eu sair daqui, eu vou orar e Deus vai fazer na minha vida, eu não vou estar mais enfermo? Não sei, não sei. Porque depende do propósito, eu não sei como Ele está tratando com você, o que Ele está fazendo na sua vida. Porque às vezes a gente reclama de algo e não sabe o que Deus está fazendo. Como Deus está fazendo. Você precisa de discernimento, mas Deus encheu o meu coração para aquela situação específica e eu obtive resposta. Então, quando isso tudo acontece, aí eu falei que a gente está reconstruindo a visão do reino de Deus. É uma reconstrução. Por quê? Quando a gente vive, a gente tem a tendência de se apegando às coisas e deixar aquilo influenciar a nossa vida. Suas amizades influenciam quem você é. Suas amizades vão levar você a assistir um certo tipo de série, televisão. Suas amizades vão conduzir você a um tipo de linguajar. Os vídeos que você assiste na internet, o que você lê, as roupas que você veste, tudo isso é formado na sua vida por essas pessoas que te cercam. Porque é formado uma cultura, é formado um modo de viver. Na filosofia eu chamaria de ethos, o costume, aquilo que molda a minha vida, o costume que eu vou ter. Dentro da linguagem aqui eu usaria a cultura do reino de Deus. O que é cultura? Cultura são os comportamentos, as tradições, as crenças, os conhecimentos, aquilo que o grupo social forma na minha vida. Se você agora faz parte de um reino, você tem que viver o que esse reino estabelece. Se você faz parte de um reino, a maneira de você ver o mundo tem que ser dentro do ambiente que você foi construído. Porque a gente vive certas coisas que não fazem um mínimo sentido para aqueles que não estão no reino de Deus, porque a gente vive mais isso nesses relacionamentos. A gente precisa hoje reconstruir a visão que tínhamos do reino de Deus, de entender aquilo que nós vivemos. E como isso acontece? Jesus, ele diz o seguinte, João 8,32, bem conhecido o texto. E conhecereis a verdade vos libertará. A cultura do reino de Deus vem pela transformação da mente. Quando somos desconectados desse padrão e recebemos algo novo de Deus. A visão de Deus. Se a gente enxerga assim, seu casamento é transformado. Se você enxerga assim, seu negócio é transformado. Sua empresa é transformada. Seus relacionamentos são transformados. A sua maneira de agir no reino de Deus é transformada. A sua colaboração no mundo é transformada. A sua colaboração na igreja é transformada. Tudo o que você faz é transformado, porque agora eu recebo essa cultura do reino, a vontade dele está sendo colocada sobre a minha vida, mudando minha maneira de ser, minha maneira de pensar. Eu olho para a Bíblia e ela rege a minha vida agora, e eu dependo disso, e eu acredito nisso, e eu vivo isso. Isso muda quem nós somos. E os costumes, eles são transmitidos por meio das tradições, daquilo que a gente fala. Mas precisamos receber isso de Deus. Você viver isso. Descanse na criação dos seus filhos, porque você vai passar isso para ele. Você vai ensinar isso para ele.
E é tão natural, porque quando você vive algo, não é estranho aquilo para você. Não é estranho. A cultura do reino determina a forma de eu estruturar meus pensamentos, minha maneira de ser, minhas atitudes. O que a gente precisa é reconstruir isso na nossa vida. Quando você e eu, quando nós nos convertemos, viver as coisas de Deus era a coisa mais impressionante que eu tinha para fazer. Eu acredito que para você também. A gente tinha como prioridade. O tempo passa, a gente se acostuma e a gente aprende a lidar com os dois mundos, material e com o mundo espiritual. E a gente agora tende a viver tentando equilibrar as coisas. Mas nem sempre o equilíbrio é bom. Às vezes a gente tem que ser um pouco desequilibrado. Às vezes a gente tem que ser ousado para desequilibrar a nossa vida e ousar a viver o reino de Deus. Ousar confiar que a palavra de Deus é verdadeira e que Ele vai cumprir isso sobre nós. Ousar dizer, Deus, vou para viver isso de novo, que o Senhor me leve. O que a gente precisa lembrar é que a gente está no meio de uma guerra. E essa guerra, ela fica tentando conquistar territórios. Só que não é território físico. Não é território físico, porque é espiritual. E aonde há espaço, alguém vai tomar o lugar. Se houver espaço, amigo, toma lugar. Se houver o nosso desejo, Deus é estabelecido, porque nós podemos clamar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A conquista de território é uma conquista da nossa consciência e da nossa maneira de ver. Nossa convocação hoje, para a gente poder preencher a nossa mente com aquilo que é do reino de Deus. E é reconstruir. Como você vai fazer isso? Pela palavra. Busque em oração. Não tem um caminho fácil para você, não. O caminho é difícil mesmo. Não tem jeito. É oração, é leitura bíblica, é livros que alimentem a sua espiritualidade, é tempo de adoração, é viver isso novamente. A sua mente é um campo de batalha. Você precisa preencher com a cultura do reino de Deus.